está assistindo mais um Encontro Inteligente com Mário Divo e o seu convidado hoje, o Carlos Cabreira. Carlos Cabreira é uma pessoa que ele vai se apresentar, vai falar a respeito da vida dele, mas em todos os encontros inteligentes eu inicio fazendo uma pergunta, é uma pegadinha que o convidado nunca imagina. O Carlos mora em São Paulo, perto do ABC, o famoso ABC, Santo André, São Bernardo e São Caetano. E a primeira pergunta que eu quero fazer, Carlos, você frequentou e frequenta muito ainda o frango com polenta? Mário, boa tarde, boa noite, né? Não sabemos a hora que o pessoal tá vendo essa edição. Frequentei frango com polenta lá, sabe que hoje era um dos maiores restaurantes que tinha, chama a Rota dos Caminhoneiros, né? São Judas Tadeu, não era o nome do restaurante? O São Judas, tinha o São Judas, o São Francisco, Demar, tinha uns 5, 6 restaurantes que a capacidade para 1.000 pessoas cada restaurante. E nos finais de semana eles faziam música ao vivo, né? À noite, então lotava bem, enchia bem esses restaurantes. Mas com essas mudanças, tudo que vem acontecendo, naquela rota dos restaurantes, hoje nós temos 2 ou 3 restaurantes, não mais do tamanho que eram os restaurantes que você conheceu. Mas ainda continua. Um dos que é famoso lá, que eu frequento ainda, chama Gaia. E de sexta-feira... Carlos, a gente tem que sempre lembrar o seguinte, né? Tem coisas da vida que são novas e que a gente vem a conhecer. Agora, tem coisas do passado que quem não conheceu não consegue imaginar. Você que está nos ouvindo, não sei se reparou, olha só, tinha restaurante para mais de 1.000 pessoas e no fim de semana tinha fila. Então, se você imaginar que a mesa, em geral, cabe em 4, você vai ver que ali a quantidade de mesas e de pessoas era enorme. Imagina os garçons, imagina a cozinha. Então, quem não conheceu, eu acho que dificilmente vai conseguir conhecer um restaurante desse porte. Mas eu fiz essa pergunta exatamente porque a região do ABC, muita gente conhece pelo lado das suas fábricas, né? Das suas histórias, eventualmente de uma outra situação particular. Mas esse lado do frango com polenta é inesquecível. Mas, Carlos, eu estou vendo aí um quadro atrás, é da sua filha, né? Como é que elas chamam, suas filhas? Eu tenho 2 filhas, né? A mais velha, que é Caterine, é advogada, e a mais nova, a Maria Clara, que está no 2º ano de biologia. É a pintora nossa, né? Maria Clara, nós com 5 anos, nós descobrimos que ela tinha dislexia e déficit de atenção. E foi acompanhamento, tudo, e superou tudo isso daí. Hoje a gente conhece muitos artistas e pessoas que têm a dislexia, né? E ela ocupa o tempo dela, nas férias dela, agora que ela está de férias, pintando quadro. E esse quadro que ela pintou foi de uma pescaria que eu fiz o ano passado, no Pará. E no final da tarde, um rapaz bateu uma foto minha na ponta do barco e ficou só a sombra e o sol no final. E aí eu fiz aniversário agora, ela me deu esse quadro de presente de aniversário. Você sabe que cada família, né, tem a sua realidade, mas uma coisa que eu acho que existe em todas as famílias, bem organizadas, bem estruturadas, é que nessa relação de pais com filhos, né, existe uma troca de carinho em que a gente não consegue descrever. E essa troca pode existir de várias maneiras, né? Seja numa pintura, seja num texto, seja num poema, ou seja até mesmo num bate-papo numa mesa. O que eu acho fundamental é que, aqui fica um conselho, se é que o conselho vale a pena para as pessoas, né? É que uma das coisas que eu acho fundamental é que se explore bastante a conversa e a proximidade entre pais e filhos, né? E o fato, eu fiz a pergunta sobre o quadro porque eu sabia antecipadamente que era da sua filha, mas não sabia dessa história.
E eu acho legal levar isso para quem está nos vendo como uma forma de valorizar essa relação familiar, esse carinho familiar, que a gente percebe muito na maneira como você fala das filhas. Bom, vamos falar de trabalho? Vamos falar de trabalho. Como é que você é um consultor? Você é um consultor. Depois a gente fala do lado palestrante. Mas você é um consultor, já tem uma boa experiência. Como é que você vê o impacto desse ano de 2020 nessa sua atividade de consultoria empresarial, considerando esse universo onde você atua, né? Essa região de São Paulo, perto do ABC? Não sei se você também atende na região de Santos, mas como é que você vê o impacto deste ano na atividade de consultoria? Olha, Mário, no começo da pandemia, o impacto foi muito grande, né? Era uma coisa nova que nós não estávamos acostumados, ninguém estava acostumado, fechou-se todo o comércio, até o que poderia auxiliar alguns comércios que poderiam ficar abertos, vamos falar, perfumaria, que perfumaria ajudaria no supermercado, ajudaria a parte de limpeza, a parte de perfumaria, que vende shampoo, que vende a tinta de cabelo, que vende uma série, luvas descartáveis que não tinha no supermercado, álcool gel, essas coisas, e as perfumarias permaneceram fechadas também. Então, para o setor de cosméticos também foi muito difícil, né? Porque fechou mesmo, fechou todos os lugares. E o primeiro a ter um lockdown aqui em São Paulo foi em São Bernardo do Campo, porque logo no início o prefeito teve ele e a esposa, né? E aí já começou a fechar, e depois foi Santo André, Santos e São Vicente, foi muito grande lá, pra você ter uma ideia, para quem não é daqui de São Paulo, Santos e São Vicente são cidades próximas, né, no litoral sul paulista, que está a 60 quilômetros aqui de São Bernardo. E eles fecharam a entrada. Se você não fosse morador, você não poderia descer para a praia. Porque você chegava lá embaixo, a polícia já fazia o retorno e você voltava para São Paulo. Porque eles não estavam preparados para a quantidade de pessoas. Os hospitais, muito poucos, e com poucos leitos. Então, eles mandavam de volta quem não era morador. Então, foi muito assim, um impacto muito grande que teve. Tanto o comércio, como teve também os trabalhadores, né? Porque todo mundo começou a viver uma realidade que não vivia. Uma, fica em casa. Para a gente passou a ser uma coisa. Não estou acostumado, a gente fica até meio perdido, né? Eu falo, Agora, só para emendar nesse seu comentário, hoje em dia se fala muito do atendimento online, ou seja, as pessoas estão, consultores, professores, o pessoal de coaching, o pessoal de mentoria, e muitas reuniões, né, feitas à distância. Mas no início deste problema, você acha que os pequenos empresários estavam preparados para ter esse socorro especializado de um consultor pela internet, usando esses recursos da internet, recursos online, ou parte dos problemas é porque isso também, essa educação digital também faltava? olha, eu acho que ainda falta, Mário. Ainda não estamos preparados para o online. Está começando a se desenvolver. Se nós pegarmos do começo da pandemia para cá, nós passamos de 2% de venda online para 5%. Porque ainda nós temos muito aquilo, o cliente gosta ainda de estar no local, ele gosta de pegar o produto na mão. Ele... Mas você falou de. Desculpa interromper, só para não perder a linha. Você falou em venda, mas nem todas as empresas, digamos, elas a gente tinha um problema localizado só na venda, porque na medida em que muda a quantidade de clientes, o processo de venda, também impacta no processo interno, que algumas ações são necessárias, né? De gestão para reorganizar internamente para esse novo momento.
Então, o apoio de consultoria online não era só para venda, era também para gestão interna, tá certo? Principalmente na área de escritório, né? Que nós vemos que muitas pessoas começaram a fazer o home office. E eu brinco com o pessoal, falo assim, ó, esse negócio de live, a gente começou a conhecer a partir do final de março, porque até o começo de março ninguém falava em live. Então não se tinha reunião, ainda nas multinacionais já tinha reuniões de home office, não, através de live. Mas nas pequenas e médias empresas não tinha. Por quê? Não tem uma assessoria também, né? E outra, um novo que não se procura. Agora que o pessoal está começando a investir. O Brasil, na área de informática, é um país muito novo na área de informática. Nós vamos falar da minha época aí, eu trabalhava em banco, quando o Collor assumiu, foi ele que abriu a barreira. Nós tínhamos uma barreira que não podia importar equipamentos eletrônicos. Então, nós estamos falando aí que nós trabalhamos com informática há 30 anos. Então, é muito novo. E só que a informática, Mário, ela é muito ágil, ela é muito dinâmica. Então, nós já mudamos muito, mas precisamos muito. Pessoal, para ter auxílio, que você falou, é essencial ter pessoas que vai fazer o planejamento de como você vai vender online. Muitas empresas ainda não têm, ainda está naquele muito amador. As empresas ainda são muito amador quando se fala em venda online. A gente pega que os jovens que estão começando, eles começam a vender os negócios deles online, mas eles também não têm legalidade nenhuma. A gente vê aí bastante pessoas colocando no Instagram, colocando no Mercado Livre, colocando, nem nota emite. Nem o governo está preparado para isso, que não tem uma lei de informática ainda. Nós estamos falando aí que nós vemos mexendo com informática há 10 anos e no Brasil não tem uma lei de informática. Então você tocou num ponto que foi até além do que eu havia perguntado. Eu estava olhando a parte das dificuldades que as empresas tiveram para poder organizar esse trabalho remoto, né, ou muita gente chama hoje de teletrabalho, essa dificuldade de organizar o trabalho remoto para enfrentar o problema do vírus, o problema da pandemia e, ao mesmo tempo, não parar com seus negócios, mas você está indo além, ou seja, esta nova realidade trouxe também um outro tipo de demanda, que é uma visão jurídica para determinados tipos de atividade para os quais não se estava preparado, como, por exemplo, o e-commerce, que adquiriu um volume de informalidade bastante grande. Você fez uma pergunta também sobre os professores, né, alunos, que começaram a ter aulas em casa. Você imagina que nós temos na nossa rede professores, seja municipal, estadual, que também não está preparado, e muitos deles tiveram que sair correndo atrás para comprar um computador, um notebook, porque eles também não estavam preparados para dar uma aula online. E como que foi preparar esse professor que ele estava acostumado a fazer uma aula presencial? Então, muitos desses professores aprenderam com os filhos, com os netos, como que tinha que ser essa aula, não foi preparado. E agora, se a gente pegar na rede pública, a gente pega professores que já estão próximos de se aposentar, e aí a hora que a gente passa para os alunos, que a gente tem a realidade é muito diferente do que se comenta. Eu moro próximo da favela do Ilhéupolis. Você imagina as crianças que estão numa comunidade, elas não têm computador na casa dela, o pai não tem um celular para passar para ela poder estudar. Como que ficou o estudo dessas crianças? Parou. Então, eu fiz vários comentários já em vários fóruns, né, de que eu acho esse caminho da digitalização, da tecnologia digital na nossa vida, incluindo aí o teletrabalho, o home office, o uso de computadores para um contato à distância, na realidade, se a gente não tomar cuidado, a gente vai acabar
na evolução disso, gerando mais distorções sociais, mais distanciamento social, porque existe, infelizmente, uma parte da sociedade que não tem acesso a esse tipo de tecnologia, seja na ponta dos alunos, né, que são prejudicados, seja na ponta dos professores que não têm recursos, muitas vezes, para esse tipo de demanda, né? E quando se fala em professor, Carlos, a gente tem que pensar sobre dois aspectos. Um é a tecnologia em si, aprender a tecnologia em si, como é que ele usa o computador, como é que ele estabelece o uso de uma plataforma, mas existe um outro aspecto, que é o aspecto pedagógico. O professor está acostumado a usar o quadro negro ali, ou, para quem prefere, a lousa, muitas vezes lendo junto com o aluno um livro. Quando ele está à distância, o processo pedagógico muda aí, ele também não foi preparado para isso. Daí os problemas se somam e eu quero até deixar aqui os parabéns aos professores que galhardamente, arduamente conseguiram superar os problemas e, bem ou mal, com dificuldades, conseguiram fazer com que os alunos, de alguma forma, avançassem nos seus conhecimentos. Bom, o Carlos, uma pergunta aí para o consultor. Né? Eu sei que você, de um tempo para cá, começou a dar um olhar diferente, ou digamos, mais forte, melhor dizendo, mais forte, para a questão do atendimento, até em função de todo esse mundo que a gente tem, né? O atendimento é algo em que você tem batido muito como um referencial de bons resultados para os empresários. Dá para você comentar um pouco mais sobre este ponto? O que te chamou tanto a atenção? Que tipos de exemplos ou de casos te chamaram a atenção para você avançar e usar isso hoje como até um ponto específico de consultoria? O que acontece, Mário? Essa parte de informática, nós vimos que está muito parado. E a hora que a gente começa a olhar para o empresário também está parado. E o que acontece? O cliente, seja ele um cliente físico ou um cliente online, ele se tornou muito mais exigente. Ele já não é mais o cliente, seja ele... Quando eu falo isso do cliente, entenda que um empresário também é cliente. Nós falamos de cliente interno e cliente externo. E as empresas, as indústrias, têm os seus clientes que são o empresário do comércio. E o que precisa, o que está faltando? Tem empatia, Mário. A gente não tem acompanhado o que o cliente precisa. Qual é a necessidade do cliente? Nós achamos que nós precisamos vender o nosso produto e não importa como. Só que o cliente, hoje, ele se preocupa. A gente vê o crescente, a linha de veganos, a gente vê o crescente da ecologia, o que o pessoal está procurando, né? E quando a gente deixa de atender o cliente com a necessidade dele, quando ele reclama com a empresa, ótimo. O problema são os que não reclamam e não voltam. E aí, por que cai o faturamento da empresa? Por que o cliente não volta mais? Não adianta ficar colocando a culpa só na pandemia. Tudo hoje, quando você vai falar com o empresário, ele fala pandemia. Pandemia não. Porque tem muita gente aí que está crescendo, que está abrindo comércio, que está indo para frente, que está fazendo diferencial, porque não parou para reclamar. Eu costumo falar com o pessoal sempre, quando tem a reunião de vendedores, né? Eu falo para eles assim, olha, em toda dificuldade tem dois tipos de pessoas, a que chora e a que vende lenço. Você define qual lado que você quer estar. Porque se você não melhorar, você não aperfeiçoar e você continuar com o mesmo potencial que você tinha há um ano atrás, e você é uma pessoa que gosta de Fórmula 1, a gente pode fazer essa analogia, o carro que foi campeão ano passado de Fórmula 1,
Se ele não tivesse mexido esse ano, ele não seria o último. Ele quebraria. Então, ele tem que se atualizar. E o empresário da mesma forma. O que o cliente busca, o que o cliente procura. Você tem treinado as pessoas que trabalham com você? Se você não dá um treinamento, se você não, o seu funcionário não conhece empatia, não se coloca no lugar do outro, não quer ajudar o outro, o cliente não volta mais. Quem perde, e o funcionário tem que ter essa consciência, porque não é só a empresa. A gente escuta muitas vezes o funcionário, mas é o problema do dono. Não, o problema é seu. O problema é de toda a cadeia. Porque quando uma empresa desativa, aquele funcionário é demitido. E muitas vezes ele não consegue recolocação. Então, esse problema é um problema de atendimento de todos. Todos têm que estar preocupados com isso. E, infelizmente, as pessoas não têm dado tanta atenção ao atendimento. E sim... Eu vou te fazer uma pergunta exatamente nesse ponto, porque eu já ouvi de várias pessoas, né, que eu vou investir no desenvolvimento, e aí não só atendimento, né, mas às vezes até em outros tipos de conhecimentos, capacitação em outras áreas. Eu vou investir no empregado, depois ou ele vai querer aumento, ou ele vai para outro lugar ganhando mais, eu vou perder o investimento que eu fiz nele. E aí tem algumas pessoas que dizem assim, né, alguns estudiosos que dizem assim, o empresário que pensa desta maneira, que eu vou investir, vou perder o empregado, para outro, é o cara que está sempre mantendo a empresa naquele nível mais básico. Se ele consegue aumentar a qualificação dos seus funcionários de maneira geral, não só em atendimento, mas de maneira geral, ele vai conseguir dar um upgrade, né? Crescer o nível de qualificação geral da empresa, o atendimento que essa empresa pode dar ao mercado, muitas vezes aumenta até o ticket, que a marca passa a ser valorizada. Então, eu não sei se você concorda, mas tem muitas empresas que elas ficam pequenas porque elas ficam limitadas na visão pequena do dono. Você concorda? Plenamente, Mário, plenamente. É o que eu vejo muito, aquele empresário que ele acha que para ele está bom, não é que ele não vai manter naquilo, ele vai acabar. Ele não precisa acelerar. Basta ele continuar no mesmo ritmo para a empresa dele parar. Porque os outros, estamos falando aqui de informática, você imagina aquele empresário lá que tem o funcionário, aquele pensamento que você falou, se ele evoluir, eu perco ele. Você vai perder ele de qualquer jeito. Você vai perder ele de qualquer jeito. Porque o funcionário que tem uma cabeça, ou vamos falar o colaborador, né, melhor. O colaborador que tem uma cabeça boa, ele quer crescer. Hoje ele vai fazer o ensino médio, depois do ensino médio ele vai procurar uma faculdade, hoje EAD, ele vai aumentar a rede dele, que ele tem conhecimento, e ele não vai ficar. Se você investe, quanto mais você investir em qualidade, em treinamento, melhor é para você. Porque quando você entra numa empresa, ou entra numa loja, ou entra num consultório, onde você é bem atendido, você quer voltar. E se aquele funcionário for para algum lugar melhor, alguém quer aquele lugar dele, alguma outra pessoa quer, porque todo mundo quer estar em time bom. Aliás, você falou uma coisa que todos os que estão nos vendo agora vão entender, esse comentário meu. Quantos de nós não teve o gerente da conta bancária com quem a gente convivia, tinha uma relação boa, que saiu daquela agência ou saiu daquele banco e nos liga e a gente vai atrás do gerente independente de qual é o banco, porque a gente se sentia satisfeito com o tipo de atendimento dado pelo gerente. Ou seja, o funcionário bom também tem o seu cliente fiel. E muitas vezes o cliente não é só fiel à marca, não, ele é fiel ao que a marca lhe representa. E o funcionário atencioso e com qualidade de atendimento, ele é um atributo
que está associado à marca. Se esse atributo vai para outra marca, muitos clientes vão atrás desse atributo. O excelente funcionário, o bom funcionário, o excelente atendimento, quando você vai em um lugar e você tem um excelente atendimento, você fica com aquele negócio, e aquele ambiente que você entrou, você foi bem atendido. Eu recebi uma mensagem essa semana, Mário. Você falou do banco. Uma senhora chegou no caixa e falou para a moça do caixa: eu queria sacar R$ 100. A moça: não, aqui, não, queria sacar R$ 50. A moça falou: não, aqui não saca, só no caixa eletrônico. Aí ela falou assim: e como que eu faço para sacar? Não, só no caixa eletrônico. A senhora pode andar depressa que a fila está grande? Olha o atendimento. E aí essa senhora falou assim: você pode ver o saldo da minha conta? Aí a moça pegou o cartão, o saldo da conta dela lá, 13 milhões. Aí ela falou assim, aí a moça já mudou o jeito, né? Então, a gente não pode ver o nosso cliente de acordo com o que ele tem no bolso. A gente não sabe, a gente tem que atender bem quem está na nossa frente. E aí não importa qual é o ramo. Isso vai do advogado, Mário, a pessoa que está no balcão. Tem que atender bem, porque você não sabe o que a pessoa tem. E aí essa senhora falou para ela assim: você pode sacar 10 mil? Aí a moça toda gentil: posso. Falou assim: agora você pode depositar 9.950, que só vou para 50? Então, a gente tem que se antecipar. O empresário tem que se antecipar. Por que, que o negócio dele não está rendendo mais do que rendia? Não adianta a gente ficar jogando a culpa para o outro. Olha, a culpa é da pandemia, a culpa é do governo, a culpa... Não. O que eu posso fazer para melhorar? No que eu posso investir? Ele tem que procurar a melhora dele. Eu faço um curso, Mário, com o professor Fernando Freitas, ele é médico, e ele fala sempre da tríade maldita. Você já ouviu falar da tríade maldita? Não ouvi, não. A pessoa, para esconder a verdade, ela inventa uma história, ela dá uma explicação e dá uma justificativa. Então não adianta, quando a pessoa começa a te contar uma história, dá uma explicação e uma justificativa, ele só não está falando a verdade. Então, o empresário precisa disso. O que tá... Você quer dizer com isso? Você quer dizer com isso o seguinte, que dentro da limitação que sempre pode existir e que sobre essa limitação eu nem sempre tenho controle, dentro da limitação eu consigo encontrar um espaço para conduzir as minhas coisas da melhor maneira possível. Consegue. Nós colocamos limitações a nós colocamos limitações. Quando a gente fica... o grande problema é quando a gente acha que aquilo está bom. O bom é o inimigo do ótimo. Então a gente para por ali porque, olha, isso daqui é o suficiente. Então a gente... Empresário quer dizer o seguinte: você resolveu ser um empreendedor o resto da sua vida. Não tem mais espaço para aquele empresário que pensa pequeno, que quer ficar no mundinho dele. Isso os outros vão engolindo. Nós estamos vendo aí grandes mudanças aí que está acontecendo no mundo. Grandes empresas se alinhando, grandes empresas sendo vendidas. Mas por quê? Porque alguém está pensando maior do que ele. Então, ele, mesmo com o negócio dele pequeno, ou ele investe, ou ele vai perder para a concorrência. Hoje, a concorrência cada vez será maior. Eu quero fazer aqui agora um comentário para quem está vendo essa apresentação. Quando eu digo que a gente não tem roteiro, não tem censura nem nada, eu quero pedir desculpa para vocês, porque eu moro aqui no Rio de Janeiro e hoje está um calor absurdo aqui na cidade, um calor incrível. Eu ainda com a luz aqui, né, para iluminar, então vocês ficam me vendo suando aqui. Eu peço desculpa pelo suor, mas o importante aqui é o seguinte: o papo está delicioso e a gente aqui não vai cortar nem pedir intervalo. Mas eu vou continuar suando, estou gostando da conversa,
mas para vocês não estranharem, não, porque hoje aqui no Rio de Janeiro está uma coisa brava. Ô, Carlos, você decidiu chegar aos empresários levando uma mensagem dessa importância do atendimento, e você criou até uma maneira bastante simples e direta de mostrar como é que é o seu método de trabalho, como é que você sugere que os empregados ajam. Dá para você dar uma ideia geral de como funciona esse seu método? O que você trabalha na sua palestra? Sim, Mário, com o maior prazer. Eu desenvolvi um método que é simples mesmo, bem simples e fácil de colocar em prática. Mas tem que saber como vai fazer o passo a passo, né? E eu coloquei o nome desse método TECA, T-E-C-A, TECA, que é o que precisa. Treinamento. E o treinamento, não pode falar assim, eu faço o treinamento e dá o treinamento em janeiro e o outro treinamento em novembro. Isso não é treinamento. A gente vê nos esportes, tudo, as pessoas treinam a semana toda para jogar 1 hora e meia. A gente vê um atleta de natação que ele treina durante 4 anos para participar de uma Olimpíada de 1 minuto. Então, o treinamento é uma coisa que tem que ser constante, porque sempre há alguma coisa nova aparecendo. Então, quando você faz o treinamento, ele passa a ser constante, você vê como melhora a qualidade, não só de um setor, mas de todos os setores. O E, a empatia, empatia não é só você se colocar no lugar da outra pessoa, mas é você estar próximo da outra pessoa. Empatia é o que está acontecendo, o que eu posso fazer melhor do que eu fiz ontem. Empatia, todo mundo tem, não adianta só dar sorriso se você não tem treinamento. Não adianta você se colocar no lugar de uma pessoa e você não tem treinamento. Você vai fazer o quê? Você vê a pessoa com um problema e você vai lá e não sabe o que fazer. Então, é um interligado ao outro. Então, a pessoa que tem empatia e tem treinamento, ela já está 2 passos à frente, né? E o terceiro, que é o conhecimento, você imagina você entrar numa loja de departamento, você for atendido por um advogado, por um dentista, vários setores que não tem o conhecimento necessário, né? Então, imagina, treinou pra caramba, é uma pessoa super feliz, brinca com você, se põe no seu lugar, mas não tem o conhecimento do que está acontecendo ali. Não sabe qual é o desejo seu como cliente. Então, conhecimento é você se antecipar. Qual que é o desejo do cliente? O que o cliente busca? O que o meu paciente precisa, né? Então, conhecimento, eu estou conhecendo, eu estou me atualizando, eu estou buscando coisas novas no mercado. É o que você falou agora, nós estávamos falando na nossa conversa sobre a área de informática. Se a pessoa não tem o conhecimento, como você vai pedir para uma pessoa fazer para você um e-mail? A pessoa fala assim, o e-mail é fácil, você vai lá e cadastra esse e-mail. Tá legal, mas eu preciso de um site. Então, tem que ter conhecimento no que você está fazendo. E hoje, o conhecimento é fundamental, né? E por final, é a ação. Então, aí eu falo que a ação engloba os 4. Que não adianta a pessoa ser bem treinada, ser uma pessoa que se coloca no lugar dos outros, que conhece de tudo, e conhece muita gente, conhece pessoas que têm um conhecimento profundo, mas, porém, não consegue colocar em prática, não coloca ação, não coloca energia, não coloca, força naquele negócio, então não adianta. Então, a pessoa tem que estar treinada, tem que ter empatia, tem que ter conhecimento e o principal, pegar tudo isso e colocar em ação. Como que eu faço? Vou lá e faço. Eu costumo citar nas minhas palestras da Disney, que na Disney, do faxineiro ao presidente, todos são faxineiros. Porque você não vai na Disney e não volta já com aquela imagem do lixo cheio de papel no chão, né? Todo mundo tem ali que
pegar o papel, todo mundo tem que limpar. E isso o que, que é? É o comprometimento que com um funcionário bem treinado, um funcionário que conhece o desejo dos clientes, ele vai lá e está comprometido com a empresa. Um funcionário treinado, comprometido com a empresa, ele não vai embora, ele não troca de empresa por causa de 100, 150, 200 reais, que é o medo de alguns empresários, né? O funcionário, o colaborador, ele troca de emprego porque ele não é reconhecido, e não é só financeiramente. Às vezes ele não é reconhecido pelo trabalho que ele faz, pela dedicação que ele tem. Isso faz com que o colaborador troca de emprego. E falo para você, tem mais gente trocando de empresas por falta de um reconhecimento do que por causa de dinheiro. Você me permite fazer aqui uma divagação. Quando você falou em empatia, empatia é um dos fatores importantes de qualquer estudo de inteligência emocional. Né? E quando você falou em empatia, eu pensei aqui o seguinte: a questão da empatia, olhando sob a ótica da inteligência emocional, a gente pode imaginar que a isso está ligado como é que a pessoa, ou no caso funcionário, colaborador, como é que ele se vê, como é que ele consegue controlar suas emoções mesmo em alguns momentos difíceis, porque a gente há de admitir, né, você já deve conhecer vários casos, em que o cliente é um cliente agressivo, é um cliente que está fora de controle, é um cliente que está muito nervoso. Então, como é que, dentro deste contexto de empatia, eu estou ampliando um pouquinho para a inteligência emocional, onde o colaborador ele olha como é que ele consegue controlar suas emoções quando necessário e como é que ele consegue, aí no caso da empatia, se relacionar com quem está à sua volta. Não só os clientes, como muitas vezes até os colegas e os gerentes. Eu posso ver a empatia dentro dessa visão um pouquinho ampliada? Sim. A empatia justamente é isso. Por isso que eu coloco a empatia logo depois do treinamento. Porque a empatia não é só você estar ali dando risada e olhando a pessoa. A empatia, às vezes, é você saber lidar com o outro. E olha, as pessoas não são igual uma à outra, tem diferença. Tem aquela pessoa que é mais reservada e não quer ser incomodada. Tem aquela pessoa que é mais explosiva. E tem uma coisa, Mário, que eu vejo muito nas empresas, principalmente na área do comércio, muitas pessoas só querem falar. Ela chega para fazer uma reclamação, fala, a outra pessoa do outro lado fica ouvindo, ela acabou de falar, ela fala assim, muito obrigado, estou indo embora. O funcionário olha e fala assim, o que ela queria ser ouvida. Então, a empatia é você ouvir, não é você... Carlos, deu uma travadinha agora. Volta, por favor, você ia dizer o seguinte, empatia é o quê? Saber ouvir a outra não, mas pessoa. Começa do início. Empatia. Tá. A empatia, Mário, não é só você dar um sorriso, mas é você saber que há pessoas diferentes, pessoas que querem falar, desabafar e vai embora sem ter problema nenhum. Você fica olhando para ela e fala assim, mas o que a pessoa queria eu não entendi. Ela queria falar. Então, a empatia, que vem logo depois do treinamento, é você estar preparado para várias situações. Tem aquele cliente que ele é mais reservado, que ele não quer que ninguém fale com ele. Ele entra, pega o produto dele, ele chega no consultório, ele senta, é atendido e vai embora. Então, é a gente, na empatia, saber também, olhando qual é a necessidade do cliente. Porque tem cliente que gosta de conversar, tem cliente que não gosta de conversar, e tem aquele cliente que ele briga por qualquer coisa. E tem aquele cliente que gosta de negociar, né? Ele chega lá, ele quer ganhar alguma coisa, não importa se é uma caneta, se é na época que nós estamos uma agenda, um calendário, ele quer ganhar alguma coisa. Então, você tem que ter isso na empatia, você conhecer quem é o cliente que é negociador.
para você não ter desgaste. Muitas vezes o desgaste é muito grande e perde-se o cliente porque você não sabe o que o cliente queria. Agora, Carlos, o seu método TECA, ele responsabiliza o gestor, tá certo? Porque o gestor ou a liderança que vai assumir, bancar esse tipo de trabalho, esse tipo de caminho. Como é que você tem percebido a reação dos gestores e das lideranças quando você fala isso em suas palestras? Olha, ele reconhece que ele é falho nessa parte de treinamento. Se nós pegarmos empresas, vamos falar de médio porte, você tem treinamento próximo a zero. Próximo a zero. Se você pegar as grandes empresas, bancos, o treinamento deles são constantes. Então, quando você fala para o empresário, quando o empresário está na palestra, ele escuta falar sobre treinamento, ele fala, pô, é isso que está faltando. E ele não. Quando a gente fala em palestra, quando a gente fala num treinamento, o pessoal já imagina um valor muito alto. E eu falo que isso não é valor, não é custo. O empresário precisa começar a aprender a diferenciar o que é custo e o que é investimento. O investimento te traz retorno, o custo não te traz retorno. Então, um treinamento, uma palestra é um investimento. Porque quando uma pessoa participa de uma palestra ou participa de um treinamento, a mente dela nunca mais é a mesma. A consciência dela nunca mais volta a ser a mesma. Ela sai dali, no mínimo, pensando no que ela tem que mudar na vida dela. Então, o empresário, quando ele olha isso também, ele também tem a mente desse jeito e ele sabe que ele tem que mudar. O que ele precisa mudar? Então, a aceitação, Mário, nesse momento que nós estamos agora de tudo online, a gente não tem tanto essa divulgação, mas nós temos trabalhado bastante com a divulgação, né? Passando em bastante empresas, falando com bastante pessoas, e eu acredito muito que nós estamos aí há 10 dias de 2021, né? Que vai ser um ano que, olha, temos que apertar a sela do cavalo, porque o bicho vai correr bastante, viu? Vai ter muita coisa para fazer. Eu tenho uma última questão, uma última pergunta, porque eu acabei de falar na responsabilização do gestor. Mas a gente também tem que lembrar para todas as pessoas que aprender e se desenvolver não é só responsabilidade do outro, seja do chefe, ou do pai, ou do vizinho, ou do amigo. As pessoas também têm que estar motivadas ao autoconhecimento, ao autodesenvolvimento, ou seja, ela precisa se bancar também nessa busca. O se bancar, eu não estou falando no sentido do foco em finanças, estou falando no sentido de motivação. Ela não pode pensar que só vale a pena treinamento que alguém manda fazer, porque é o chefe, ou porque é o gerente, ou porque é o dono da empresa. As pessoas têm que, na medida do possível, usar melhor o seu tempo para o autodesenvolvimento, talvez tirando parte do tempo daquilo que é presença em redes sociais, mas não há saída. O mundo desenvolve tecnologias, as tecnologias geram inovações, elas entram em nossas vidas e cobram novas competências e competências antigas melhoradas. Portanto, se a gente não investir nessa busca de se desenvolver, mesmo que não seja a pedido ou ordem de alguém, a gente vai ficar para trás também. Ô, Carlos, como sempre eu digo, a gente está num papo gostoso, mas chega a hora que o tempo domina e a gente também acaba, o garçom está aí para botar a gente para fora do bar. Eu vou primeiro agradecer a sua presença, a sua generosidade aí de bater esse papo. Quero deixar as palavras finais para você, mas antes eu quero lembrar para todos que nos assistem aqui, o meu objetivo ao trazer pessoas inteligentes para esses encontros inteligentes
é colaborar com você que nos assiste, nos acompanha, para, de alguma forma, dentro do possível, fazer com que você tenha elementos que contribuam para você atingir o sucesso da maneira que entende ser o sucesso, mas sempre preservando valores éticos, os melhores princípios de gestão. Carlos, a palavra final é sua e, desde já, muito obrigado aí pelo papo. Eu que sou muito grato, tenho uma gratidão imensa de estar falando com você, Mário. Uma pessoa ímpar, uma pessoa ímpar. Só concluindo o que você falou, eu deixo uma pergunta para quem está nos ouvindo. Quando foi a última vez que você leu um livro? Quando foi a última vez que você investiu em você mesmo? Porque o que você falou é muito sério. Não adianta só esperar do outro. E o que você tem feito para você? E vou deixar um gostinho assim. Sabe como faz para uma pessoa realizar o sonho, Mário? Manda ver. Pega o seu sonho e tem que ser uma coisa só, né? Quando a gente coloca um monte de coisa, a gente não realiza nada. Mas um exemplo, eu tenho o sonho de comprar o meu carro. Escreve, quero comprar o meu carro até junho de 2021. Coloca na porta da geladeira. Toda vez que você for para a geladeira, você vai ver que você tem que comprar o seu carro. Aquelas coisas de R$ 9,99, R$ 11,99, você para de comprar. E você começa a investir em você. Os grandes empresários começaram pequeno, ninguém começou grande. Os que começaram grande não deram continuidade. Eu sempre me penalizo, porque eu digo que vou deixar a palavra final ao convidado e acabo interferindo. É que quando você deixa lá o recadinho na geladeira, e quando você chega e vê lá, eu quero comprar meu carro em tal data, naquele instante você se pergunta, e o que é que eu tenho feito de concreto para isso? Se a sua resposta for nada, comece a fazer algo de concreto, senão você não vai conseguir ter o seu carro. Agora, se a sua resposta for positiva, eu tenho conseguido fazer isso, aí você se pergunta, mas será que eu consigo fazer algo além disso para chegar nesse objetivo? Desculpa interromper, mas não existe. Perfeito, perfeito. Isso era só para a gente colocar a cerejinha no bolo aí, né? Ou melhor, colocar azeitona do lado da cerveja. Por sinal, olha, com o calor que está, com esse suor, você usou a palavra mágica, uma cerveja agora, iria muito bem. Carlos, de novo, muito obrigado e a gente certamente terá a chance aí de, num futuro breve, conversar mais sobre o método Teca e os resultados que você tem conseguido nessa sua caminhada, não só de consultor, como de palestrante. E próxima vez que for lá no Frango com Polenta, por favor, coma 2 e um lembrando de mim. É muito bom lá, Mário. Obrigado, Mário. Um excelente final de tarde para você. As pessoas que quiserem me encontrar no Instagram, eu estou como C. Cabreira, palestrante. O teu Instagram está aparecendo aqui embaixo já, não pode? Obrigado. Pode ficar tranquilo. Obrigado, Mário. Foi um prazer enorme falar com você. Com certeza, eu ampliei o meu conhecimento, ampliei a minha mente, ampliei a minha consciência. Uma tarde maravilhosa que eu passei com você. E quem estiver nos vendo, que possa enriquecer a sua mente e os seus conhecimentos com esse bate-papo maravilhoso. Muito obrigado. Tchau para vocês. Tchau.